Oi, gente. Eu tô rindo porque eu tô fazendo esse vídeo pela quinta vez e não tá dando certo. De novo. Então, continuo fazendo a inalação, por isso que eu vou falar bem. De vez em quando com algumas tossezinhas. Ainda continuo doente. E hoje eu recebi dois presentes maravilhosos do Dudu, do Eduardo. Não vou me atrever a falar o sobrenome dele direito, que é bem diferente. Da Narcomiguxos, do meu professor de história, principalmente, e da Voyager, meu colega da Voyager também. E ele me deu esses presentes maravilhosos. O livro do ex-ministro, acho que das finanças, né? Ministro da Finanças, não lembro, secretário das Finanças, uma coisa assim. Da Grécia, no período da crise, que pediu demissão no período da crise, né? Por ser contra os pacotes de austeridades do FMI. Muito bom, já comecei a ler. E eu tô lendo com um intervalo mais rápido, porque o que eu realmente assim, tava muito querendo é austeridade, né? A história de uma ideia perigosa, que eu estava extremamente atrás desse livro e, tipo, eu não tava com dinheiro, condições financeiras para comprar esse ano. E aí o Dudu me deu essa surpresa maravilhosa. E eu já comecei, já tô etiquetando ele aqui dentro. É muito bom. E eu tô adorando. Esse aqui eu já tô lendo um pouco mais, né? Hoje eu passei a tarde me debruçando um pouco e pegando algumas fontes deles também, que tem fontes que eu achei muito bacana. E ele dá os acessos às fontes. Então, Dudu, muito obrigada de coração, eu tô amando. E foi muito engraçado porque o pacote veio com outro nome, veio com o nome de Cauê. E meu pai tem muita dificuldade de receber pacotes aqui em casa que não tenham nossos nomes, né? Alguém da nossa casa aqui. E que não seja cliente dele. Então, ele pegou e mandou de volta. Eu tive que correr lá pros Correios para ir atrás e morrendo de medo. E aqui em Jardim é uma dificuldade, tá? Tamanho. Isso foi muito bom, foi divertido. Peguei uma chuvinha e consegui meus presentes. Mas vamos lá. 2 minutos já foi muito. E eu queria falar sobre essa questão rapidamente. Sobre a teoria da ferradura, né? Sobre a Sabrina e o caso do filósofo Paulo. E que o Humberto, né, agora fez esse vídeo em relação a isso. E principalmente as pessoas do nosso grupo, seguidores da Narcomiguxos e pessoas que têm contato comigo direto, que relativizam, né, o machismo que o filósofo, né, perpetrou para a Sabrina. Enfim, o que eu queria dizer para vocês? Que eu acho às vezes meio estranho, principalmente vindo dos homens. Primeiro que essa teoria da ferradura, que eu acho demais de engraçada, porque quando ela surgiu no começo, lembro que foi assim, 2009, quando eu comecei a ter contato com ela, por causa de um professor da universidade, que por acaso é liberal, bem por acaso. E eu lembro, assim, de um professor daqui, que é o professor Roberto Paixão, que foi meu orientador, que né, eu acho que contei pra vocês que ele faleceu esse ano. E ele foi bem enfático, assim, sabe? E ele trouxe muita informação em relação a essa teoria da ferradura. Por quê? Que na realidade essa teoria da ferradura, como diz ele, ela tenta esconder o passado também do próprio liberalismo, né? Porque o liberalismo, como uma doutrina, como uma doutrina econômica principalmente, ela tem um passado muito mais dificultoso, digamos assim, do que o que ele tenta criticar, no caso da extrema esquerda. Né, independente da qual extrema esquerda, mas sempre é o comunismo em cima disso, principalmente o marxismo. E aí, o que acontece? Eu vou usar essa teoria um pouquinho, de certa forma, para falar em relação à almarada, né, principalmente a almarada, também tem meninas, isso que eu achei mais incrível, que reduz essa condição do Paulo com a Sabrina, como assim, de uma forma assim, ele tá do nosso lado, ele tá combatendo a extrema-direita na mesma situação. A gente precisa diminuir a crítica, ou tá de pé de igualdade, ou vamos deixar isso pra lá, isso é uma treta, foi um escorregão. Essa do escorregão pra mim é o pior, sabe? Então, gente, o que eu queria falar pra vocês? Essa situação de vocês tá muito parecida com essa questão da teoria da ferradura. Por quê? Vocês estão negligenciando a estrutura do capitalismo, a estrutura das opressões dentro do sistema capitalismo de produção em relação a isso, usando a política do medo.
e que é pior ainda, que é a política do medo. A Sabrina já fez um trabalho num vídeo, eu lembro, eu vou tentar achar esse vídeo de novo para vocês, que eu achei muito bacana, que traz essa questão da política do medo. E aí eu entro nessa situação, por quê? Eu sou muito adepta nessa virtude em relação a um artigo do economista Danny Rodrik, que é um dos melhores amigos do... Esqueci agora do cara que auxiliou o Ciro. Eu vou lembrar o nome, ou senão eu ponho nos comentários. E que ele fala sobre como houve essa ascensão da extrema-direita no mundo, em relação às crises econômicas, principalmente, a crise da representatividade. E ele fala assim que uma grande parte é uma culpa da esquerda, e isso eu não nego também, mas ele dá um ponto de visão diferente. E eu achei muito bacana o ponto de visão dele, porque ele caminha muito com o ponto de visão do Branko Milanovic, que é um outro economista que todo mundo sabe, que eu sempre elogio ele, falo o anticomunista que eu mais admiro, e eu continuo admirando esse homem por causa disso. E ele fala que a culpa da direita, da esquerda, nesse processo, é em cima das respostas que a gente teve, que a gente deu para a população no período pós-União Soviética, pós a queda do Muro de Berlim, que é o que ele fala, que a gente passou a adentrar dentro do espectro político do neoliberalismo mais cheiroso, mais pomposo, mas que não deixou de ser neoliberalismo. E aí que ele tem aquela frase que eu acho que eu comentei aqui para vocês sobre quem é o maior herdeiro da Margaret Thatcher, né, que não é uma pessoa de direita, não é do Partido Conservador, é do Partido Trabalhista, que é o mais incrível. E aí dentro dessa política do medo, da gente sempre estar com esse medo, e que é necessário ter esse medo também, não estou descartando que a gente não vai ter medo da política de extrema direita, mas dentro dessa utilização da política do medo, a gente está deixando de lado bandeiras históricas para dentro da esquerda. Inclusive, uma das bandeiras é o feminismo, é a defesa da mulher contra a opressão. E eu tô achando muito estranho isso, porque a gente está fazendo justamente... A gente está dando uma margem para essa teoria da ferradura, sabe? Assim, porque a gente está reduzindo um papel da estrutura, da superestrutura do capitalismo, a gente está reduzindo o papel do desenvolvimento das técnicas, digamos assim, do debate em relação ao capitalismo, a essa nova fase da extrema-direita em ascensão, porque o cara tá do nosso lado. Não, ele não tá do nosso lado. Sinto lhe informar, ele pode estar do lado de qualquer outra pessoa, mas ele não tá do nosso lado. E é isso que eu não consigo compreender quando eu vejo as pessoas reduzindo o papel dele, o papel do machismo que ele teve em relação a Sabrina e várias outras postagens e formas que ele debate. Então, assim, é muito dificultoso entrar em argumentos com pessoas desse tipo. E eu ando muito, acho que por causa dessa, né, de estar doente, eu acho que eu também sempre fui uma pessoa muito pistola na vida. Né, sou obrigada, eu não consigo mais, assim, discutir, sabe? Eu fico vendo as pessoas relativizarem nesse ponto, e aí eu me lembro nessa questão da teoria da ferradura, que encobre muito mais os liberais, né? Encobre digamos, os erros liberais dentro da passagem da história, e aí eu lembro o seguinte, cara, vocês têm noção, né, que os liberais italianos, eles aceitaram a vinda de Mussolini, a ascensão de Mussolini, muito devido a isso, tipo, não, vamos pôr de lado essa questão aqui dele, assim, porque ele é anti-esquerda. Porque ele vai manter as estruturas capitalistas. Porque ele vai expandir as estruturas capitalistas. Ó, minha cachorra louca. E é isso que a gente tá fazendo, sabe? Assim, a gente critica tanto essas reduções que teve do liberalismo em relação aos nazifascistas, porque se vocês não sabem, por exemplo, a página que eu ajudei, né, o pessoal a criar, os liberais fascistando, é a imagem de um liberal que foi do governo de Mussolini, justamente por causa disso. Tipo, ok perder as liberdades individuais, a manutenção do capitalismo vai continuar. Entendeu? Então, assim, ok
ok que as mulheradas se foda, que a mulherada seja reduzida, entendeu? Que nós, mulheres, sejamos descartáveis pra esquerda. Porque o cara lá, o machista do cacete, tá do nosso lado, entendeu? O que tem? É o de menos. Então, assim, parece que vocês forçam uma situação que é indesejável para qualquer esquerda. Sinceramente, é indesejável para qualquer esquerda. E eu mantenho minha postura em relação a isso. Eu nunca neguei para ninguém. Eu sou marxista, não tenho problema nenhum com isso. Sim, alguns liberais ou sociais-democratas são sim parceiros em vários aspectos. Mas eu vou usar agora um cara que talvez vocês vão odiar pra cacete quando eu falar isso. Mas eu postei no meu Face pessoal, o meu Face pessoal é trancado por vários motivos. São meus amigos que enxergam minhas postagens. Mas eu postei uma frase do José Dirceu, olha que legal. E eu, cara, eu já... Bom, enfim. Sem precisar falar muita coisa. Que ele fala assim, que ele não... que realmente tem como fazer associações em relação a pessoas de centro, por exemplo. Ele usa no exemplo lá que o jornalista pergunta, o PSDB. Né? Não tem problema de ter associação com o centro. Que nem defesa dos professores em relação a escola sem partido, direitos, né, civis, direito das minorias, do LGBT, das mulheres, dos deficientes físicos, enfim, de uma gama toda dos negros. Para por aí. Dentro da política econômica já é outro 500. Eu não me alio. Então, esse é o meu recado. Beijo da tia gorda pra vocês. 12 minutos. Cara, eu nunca falei tanto da minha vida. Beijo, gente.